Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios. Atenção, atenção. Carlos Marighella. Olá, eu sou o Léo Pulha e esse é o podcast Cineclube Marighella, espaço que a gente criou para dar continuidade ao nosso trabalho enquanto as sessões presenciais seguem suspensas em virtude da pandemia do coronavírus. Ouça no Spotify ou em outras plataformas disponíveis no nosso site, cineclubemarighella.com.br. Além desse podcast, seguimos produzindo conteúdo no Instagram, no Twitter e no Facebook. Eu passo a bola agora ao companheiro de Cineclube, Gustavo Machado. Fala, Gustavo. E aí, Léo, beleza, meu amigo? Estamos aqui mais uma vez juntos, gravando esse episódio do podcast. Hoje a gente tem um convidado que é um cara muito combativo e uma figura já histórica, né, na luta, uma figura muito importante, com bastante referência, um nome muito conhecido, que é o José Maria Rangel. O José Maria Rangel é campista do IPS, formado em eletrotécnica pelo IFE, que na verdade na época era a Escola Técnica Federal de Campos, né? Petroleiro, está na Petrobras desde 85, né? Há 35 anos trabalhando na Petrobras. Fez parte da primeira diretoria do Sindipetro Norte Fluminense em 96, foi coordenador geral do sindicato entre 2003 e 2014, eleito pela categoria. Em 2013, foi eleito pelos trabalhadores ao Conselho de Administração da Petrobras. Em 2014, se tornou coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros. Liderou várias greves contra a privatização da Petrobras e em favor de conquistas sociais. Fez parte do Conselho do Desenvolvimento Econômico e Social da República no governo Dilma Rousseff. Fez parte do Conselho Superior do IFE. Em 2018, se candidatou pela primeira vez a um cargo político, alcançando 20.591 votos para deputado federal pelo Rio de Janeiro, e apesar da votação, da grande votação, acabou não sendo eleito. Em 2020, se candidatou a vereador em Campos dos Goytacazes e recebeu 2.934 votos, mas acabou não sendo eleito, mesmo tendo recebido mais votos do que a maioria dos vereadores que foram eleitos. Então, esse é o nosso convidado. Queria dar as boas-vindas para o Zé Maria. Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo ao podcast do Cineclube Marighella. Bom, boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo. É um prazer falar com vocês, bater essa bola aqui sobre política, sobre a vida está muito difícil, né? E parabenizar vocês por esse projeto. Eu acho que, tenho certeza, quem acha é geólogo, né? Tem certeza que é dessa forma que a gente vai, eu diria que a cada dia que passa, eu diria que qualificar a nossa intervenção e melhorar mais a nossa resistência até o momento que a gente possa virar esse jogo aí, que está um jogo completamente, na minha visão, né, adverso para a gente no campo progressista. É verdade. Então, obrigado por você ter aceitado o convite. Estamos aqui nessa série de entrevistas, né, de final de ano. E aí, para a gente abrir, eu comentei, né, que você teve uma tentativa para deputado federal, né, em 2018, e agora uma tentativa para vereador em Campos, né? E aí, para a gente abrir esse papo, vamos iniciar com a seguinte pergunta. Quais foram as diferenças que você sentiu entre as campanhas de 2018 e essa agora de 2020? Gustavo, na realidade, eu faço política há muito tempo, né? Política sindical. Eu nunca me imaginei ser candidato a nenhum cargo eletivo da política partidária. Eu tinha como projeto meu de vida eu me aposentar, como me aposentei agora em junho desse ano, e a partir daí eu vejo uma outra forma de fazer política, ajudar as pessoas, enfim. Eu não tinha no meu horizonte a política partidária, né? Só que em 2017 acontece a condenação do Lula.
pelo juiz ladrão Sérgio Moro, né? E aquilo fez mudar o meu pensamento, no sentido de que eu assim, sem nenhuma modéstia, né, na época eu era um dos dirigentes sindicais mais influentes e mais respeitados do país, e a empresa que eu trabalho, e que é a maior empresa desse país, estava eu diria que no centro de toda essa confusão que o Brasil vive até hoje. Então eu não me sentia em condições naquele momento de simplesmente fazer como Pilatos, lavar as mãos e não ser candidato a nada. Então eu reuni os meus companheiros de sindicato e dialoguei com eles no sentido de ver o que eles achavam de uma candidatura, porque não era um projeto pessoal meu, ele deveria ser um projeto coletivo. E o pessoal gostou da ideia e a gente enfrentou esse desafio que nós sabíamos que era muito difícil. A eleição, a nominata do PT e o PSB tinham muitas figuras de nome, né, na nominata, a gente sabia que era muito difícil, mas mesmo assim nós encaramos. Para uma primeira eleição tivemos uma votação expressiva, né, expressiva. Já em 2020 ocorre também, assim, essa é uma outra semelhança, ocorre mais um desafio, que é a gente sabendo que nós moramos, né, numa cidade extremamente conservadora, né, aonde os partidos progressistas aqui têm, na minha visão, uma fragilidade muito grande, mas nós não podíamos deixar simplesmente a eleição acontecer e a gente não fazer a discussão do que a gente pensa para o nosso município. Então, essa similaridade das dificuldades das duas eleições, e das duas muito desafiadoras, e nós sabemos que as chances de se eleger seriam muito pequenas, né? Tem essas similaridades. As diferenças que você, na eleição para vereador, que é, na minha visão, a eleição mais difícil que tem, porque cada esquina, cada família, cada rua tem 2, 3 candidatos, então é uma eleição muito difícil, né? A diferença é que, de fato, você tem que entender o município, porque a partir daqui que tudo vai replicar, né? O problema que você tem na sua rua, a água que não chega, a luz que falta, o emprego que não tem, aqui que você, como diz o outro, é aqui que o peixe belisca a isca, né? E na de deputado federal, você mais que nacionaliza as discussões, né? Mas, assim, e uma outra similaridade, cara, é que eu consegui, primeiro que eu posso dizer que eu cresci muito como pessoa, eu consegui enxergar um mundo que eu só via pela televisão, aquela coisa de você ir nas comunidades, você vê jovens de 13, 14, 15 anos armados com fuzil, né? A gente só vê aquilo em televisão, e eu vi ao vivo, né? Você vê uma boca em uma comunidade vendendo droga, e em 100 metros tem uma estação da polícia, e eles convivem ali de maneira pacífica, né? Então isso tudo você vê. Então você, de fato, e sem contar como a miséria que a gente vê do povo, a exploração que os políticos fazem. Então, enfim, foram 2 processos muito enriquecedores para mim. E, Zé Maria, além dessa diferença, né, do processo político entre uma eleição para deputado federal e uma eleição municipal, o período que separa da eleição de 2018 para a de 2020 foi um período muito intenso da vida política brasileira, né? Em 2018, como você bem falou, é bom lembrar, o presidente Lula, ele era o líder das pesquisas quando o ex-juiz Sérgio Moro prendeu o Lula arbitrariamente, e a gente tinha um clima na eleição de 2018 de muita tensão, né, de uma hostilidade muito grande em relação ao campo progressista, um sentimento de antipetismo muito forte,
E você teve nas ruas em 2018 fazendo campanha, teve nas ruas de novo agora. A sua história política é uma história de defesa da classe trabalhadora. Só de Petrobras você tem mais tempo, tem o mesmo tempo que a gente tem de vida, né? 35 anos. E eu queria que você falasse a sua percepção, se você acha que teve uma mudança no clima, no ambiente político, se o povo nas ruas, né, quando você fez essa campanha agora em 2020, estava mais receptivo ao campo progressista, à esquerda, estava mudando a percepção em relação a esse processo injusto, né, que vitimou o presidente Lula, até porque nesses 2 anos a gente teve pandemia no meio do caminho, o Sérgio Moro fez parte do governo Bolsonaro, o Sérgio Moro já saiu do governo Bolsonaro, o Sérgio Moro agora está trabalhando para uma empresa que defende a OAS, a Odebrecht, né? Então ele mostrou quem ele era, né? A gente já sabia, mas está ficando cada vez mais claro para a maioria da população. Você sentiu alguma diferença nesse sentido, nesses 2 anos? Ô, Léo, eu confesso a você que vou até plagiar aqui aquele sem vergonha do Romero Jucá. Eu acredito que nós da esquerda nós conseguimos estancar a sangria. Né? Nós conseguimos estancar a sangria e o próprio resultado eleitoral ele demonstra isso. Os números da eleição, na minha visão, a análise muito rápida que eu fiz, é lógico que cada partido vai dizer que o PT vai dizer, não, eu passei a governar mais pessoas, eu passei a isso, aí o pessoal vem e fala, mas eu tinha tantos prefeitos, tem não sei o quê, o PCdoB despencou. Então, na minha visão, nós conseguimos, nós progressistas, estancar a sangria. O governo Bolsonaro é muito ruim, porque se ele fosse um pouquinho melhor, provavelmente nós teríamos perdido mais. Teríamos perdido mais do que perdemos em 2018. Né? Então, e sem contar, Léo, que a eleição de 2020 ela ocorre em meio a uma pandemia. Né? E isso traz toda uma diferença. Ela tem uma outra regra. Você não pode mais ter coligação nas eleições proporcionais. Então, cada partido teve que fazer o seu voo solo. Então, tudo isso foi desafiador para a gente, né? Eu confesso a vocês que eu fui para a rua pedir voto, mas com um cagaço danado, cara, do coronavírus. Porra, como é que você vai, você vai em Guarulhos, você vai nas comunidades, lá parece que já descobriram a vacina do coronavírus, né? Porque ninguém usa máscara, a maioria das pessoas não estão nem aí para o álcool gel, as pessoas estão se confraternizando, e você chega igual um ET de máscara com álcool, você não pode, aquela coisa de dar a mão à pessoa e depois meter o álcool gel, que as pessoas vão achar que você está menosprezando ela, achando que ela é suja. Então, são eleições, assim, a eleição de 2020 foi muito desafiadora, né? Mas que, assim, no geral, eu penso que o campo progressista ele conseguiu manter o mesmo nível de 2018, que eu confesso a você que eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Acho que o tempo é que vai dizer. Entendi. É verdade. Ainda estamos vivendo essa pandemia, então os reflexos de tudo isso a gente vai começar a sentir talvez lá na frente, né? Não só do processo eleitoral, mas também do processo eleitoral em meio à pandemia, né? Ainda falando sobre a questão eleitoral, como é que você enxerga a legislação eleitoral do Brasil? Se ela é justa, se você acha que deveria haver alguma mudança nessa questão da legislação eleitoral, o que você pensa sobre isso? Olha, Gustavo, a única consideração que eu faço porque eu tenho que ter muito cuidado no que eu falo, né? Porque afinal de contas eu fui o 8º mais votado, né? E não me elegi. Exatamente por isso que a gente está perguntando. Pergunta parte daí. Mas né? Essa é uma lei que existe há muito tempo, né? Essa é uma lei que existe há muito tempo, né? Não sei se vocês, não é da época de vocês, o meu irmão foi vereador, Antônio Carlos Rangel, ele foi vereador pelo PT por 2 mandatos,
e quando ele foi tentar a terceira reeleição, ele foi o 15º mais votado e não se elegeu também por falta de legenda. Mas naquela época, ainda você podia fazer as coligações na proporcional. Eu avalio que o grande problema dessas eleições é esse impedimento de você fazer as coligações na eleição proporcional. Quer dizer, você libera para fazer na majoritária você pode fazer, mas na proporcional não. Qual a diferença? Se pode para um, não pode para outro, né? Se pode, tem que ter uma lógica nisso, certo? Então, além do que, assim, eu avalio que eu diria que essa regra da cláusula de barreira, essa regra vai levar ao desaparecimento de alguns partidos importantes no cenário político nacional. Vai levar ao desaparecimento de alguns partidos políticos importantes. Vocês vejam que na eleição de 18, o PCdoB já não conseguiu cumprir a cláusula de barreira, né? Ele teve que fazer uma aliança com o PPL, se eu não me falha a memória, para poder ultrapassar, para poder alcançar a cláusula de barreira. Então, eu acredito que a regra, ela está colocada. Não vou dizer a você que eu não também que os 25 mais votados deveriam ser eleitos, porque você pode, o partido perde um pouco a representatividade, os partidos, essa regra que está aí, ela já tem bastante tempo, né? Mas com você podendo estar junto com outros partidos que comungam dos mesmos ideais, de pensamentos parecidos, né? Por exemplo, se pudesse ter coligação na proporcional, de repente o PT, o PSOL, o PCdoB, nós estaríamos juntos numa aliança. De repente o campo progressista podia eleger 1, 2 vereadores, né? Porque, não sei se vocês concordam comigo, os candidatos, na sua esmagadora maioria, eles vão para o partido onde eles têm chance de se eleger. Eles fazem conta. Sim. Vão montar a nominata aqui do P não sei das quantas, com fulano, ciclano, beltrano, aqui a gente elege 2, 3. Quer dizer, não é essa questão da coligação que vai resolver, né? Então, na minha visão, é isso, né? Você tem a obrigatoriedade dos 30% de mulheres, que eu acho assim importante, mas tudo que é imposto, para mim, é um pouco pesado. Acho que nós temos que trabalhar na educação, de mostrar às mulheres que elas têm que estar no espaço que elas quiserem, têm que ocupar a política, porque o que nós assistimos aqui em Campos, por exemplo, vocês sabem bem disso, nós temos mulheres que não tiveram voto nenhum. Voto nenhum, pô. Tem candidatura laranja também, né? Para cumprir a cota. Não, candidatura laranja. Se nem ela votou nela, né? É complicado. Entendeu? Então, são esses detalhes da regra que eu acho que merecem ter uma burilada, mas nunca vai ter uma regra que todo mundo concorde 100%. Você acha que essa questão da coligação vai dificultar a união do campo progressista para 2022? Aliás, complementando a pergunta, como você vê esse processo até 2022? Você acha que o campo progressista está caminhando em direção a uma unidade ou você não enxerga dessa forma? Olha, no momento eu não enxergo dessa forma. No momento não. Eu vejo dois blocos. Bloco PT, PSOL, PSP e PCdoB, né? E o PDT e o PSB, um pouco ali da rede, entendeu? Mas que... o Ciro Gomes é candidato em 2022, né? Uma coligação com o PSB. Por tudo que você avalia, que você já viu, você acha que o Ciro Gomes vai abrir mão de ser candidato? Não vai. Não. Ele não vai abrir mão de ser candidato.
né? E ele tem tentado disputar o voto do antipetismo, né? Ele tem atacado muito o PT, mas teve agora uma aproximação com o presidente Lula, uma reunião. Como é que você enxerga isso? Ele teve a reunião com o Lula, mas passado uma semana já começou a atirar no PT de novo. Então o Ciro é ele. O Ciro é ele. Porque as pessoas falam muito assim, mas o PT não abre mão de ser cabeça de chapa, né? Eu acho que é um direito do PT, pô. O PT tem 30% do eleitorado nacional. Sim. 30% do eleitorado nacional vota no PT, pô. Então, ele tem o direito de candidatura. Porque são duas eleições. Uma coisa é a eleição no primeiro turno, outra coisa é a eleição no segundo turno, onde você tem as oportunidades de fazer as alianças que não foram feitas no primeiro turno, porque cada partido, ainda mais agora com essa discussão da cláusula de barreira, é importante você ter um puxador na majoritária, né? Um puxador de voto na majoritária, para você alavancar os seus candidatos na proporcional. Então, cada partido tem o direito de lançar os seus candidatos. Então, eu não vejo assim hoje, né? Eu não vejo como real essa possibilidade de uma grande frente ampla de esquerda lançando uma candidatura para contrapor o bolsonarismo. Eu não consigo enxergar isso. Entendi. Mas agora sim, a gente está falando aqui ao mesmo tempo, né, de âmbito nacional e de âmbito local, né, que são duas realidades bem distintas, né? E aí, trazendo esse debate para a realidade local, como é que você avalia o resultado que a gente teve agora, né, 2020 para 2021? Como é que você enxerga a situação que a gente está vivendo e que a gente vai viver nos próximos anos a nível local? Com a Câmara que a gente tem, enfim, com a maioria. Sem representação feminina, né, na Câmara de Vereadores, a família Garotinho de volta ao poder. Sem representação progressista. Bom, Gustavo, deixa eu só fazer uma... Primeiro, eu avalio que nós perdemos uma oportunidade, né? Eu não participei, mas de termos uma candidatura única do campo progressista aqui na cidade, né? Que envolvesse o PT e o PSOL. Infelizmente não foi possível, né? E saíram duas candidaturas. A Natália foi muito bem votada, né? 12 mil votos, se eu não me engano, 12 mil e poucos votos por aí, né? Foi próximo disso. Mas que se e tem que comemorar, né? Mas que se a gente voltar um pouquinho no tempo, nós vamos ver que no ano 2000 o PT lançou uma candidata a prefeita, Luísa Botelho, que ela teve 10 mil votos, né? E aí, quando você pega e vê esse espectro de votos que nós tivemos de 2000 para cá, à exceção da candidatura do Marcou, que teve 30 mil e poucos votos, quando foi candidato pelo PT, e que ali não estava o voto, somente o voto petista, ali estava também o voto pessoal que ele marcou, né? Então aquele ali é um ponto fora da curva. Eu diria para você, essa opinião minha, tá? Que o campo progressista aqui, nós estamos ali na faixa dos 15 mil votos. Num município que tem 300 mil votos, 310 mil votos, né? Então, nós temos um longo caminho a percorrer ainda, né? As pessoas às vezes me perguntam assim, porra, rapaz, mas a Natália tirou muito voto do PT e fica vendo aquela coisa de querer jogar o PT contra o PSOL. Fala, rapaz, meu problema não é a Natália. Aliás, que a quem eu conheci no dia da eleição, ela ali no CIEP do Parque Aurora, antes do término da votação, já parabenizei ela pela campanha, já falei com ela que ela teria uma expressiva votação, porque a gente vai ouvindo as pessoas falar. Foi uma campanha muito leve, a campanha dela foi muito leve, assim, a campanha que gostaríamos de fazer. É uma campanha
que você dá esperança às pessoas, né? A juventude se engajou na campanha, você deixa um pouco a emoção de lado, vai para a razão. Meu problema não é, e eu espero que o pessoal também pense, né? Não é o PT tirar a voto do pessoal, nem o pessoal tirar a voto do PT. Nós temos que buscar voto fora desse espectro, cara. Porque senão nós vamos continuar do mesmo tamanho. Aí a gente pega e olha o seguinte, poxa, a Natália teve 12 mil votos. E para vereador o pessoal não conseguiu fazer um vereador. Mesmo tendo a candidatura coletiva, solidária, né? O Vamos Juntas. Coletiva, desculpa. O Vamos Juntas, né? A Natália poderia ter arrastado elas. O Vamos Juntas. E não acontecer, né? Então, nós temos que ver aqui em Campos como é que a gente consegue, o campo progressista, buscar voto em outro lugar. Tem que ter entrada em Guarulhos, a gente tem que ter entrada na Baixada Campista, a gente tem que ter entrada em Ururaí, aqueles cantos todos, porque senão, se nós ficarmos só na pedra, como a gente costuma dizer, a gente não vai evoluir. A nossa candidatura foi a candidatura mais votada na 98, que é aquele que a gente chama de voto de opinião, né? Mas quando você pega e vai lá para Guarulhos, deu ruim. Quando você pega e vai para a Baixada, também não foi bom, né? E aí, qual é o extrato disso? É a Câmara de Vereadores, que está aí, né? Uma Câmara de Vereadores, como vocês falaram, que não tem mulher, uma Câmara de Vereadores que não tem ninguém do campo progressista e que as pessoas que estão ali não têm projeto nenhum. Você pega, para a gente ver a excrescência desse troço, eu andei muito, Gustavo e Léo, andei muito. Acho que tem poucos candidatos, né? Poucos candidatos que tenham feito tantas reuniões como eu fiz, né? E o principal problema que as pessoas levantavam é a questão da saúde. Quem for o vereador mais votado foi o secretário de saúde do município. Exato. Percebe o problema? Sim. Então, é incongruente, né? É um problema grave. Exatamente, cara. Exatamente. Então, a Câmara Municipal que foi eleita, ela, mais uma vez, na minha visão, ela não espelha o que é a sociedade campista. Ela mantém um perfil conservador, um perfil tradicionalista, né? E um perfil machista. Essa é a Câmara de Vereadores da nossa cidade, né? Então, e que por tabela, quer dizer, foi o grande... A gente passou aqui, aí já entrando na eleição majoritária, a gente passou aqui pelo segundo turno, entre a família Garotinho e a família Viana, né? E se a gente for fazer um balanço do porquê que Campos está na situação atual, os responsáveis são essas famílias, cara. E você, além de tudo, joga nesse balaio aí a família Diniz, a família Zezé Barbosa. Tá no entremeio. Então, é lógico, pô, você pega, o Campos já está há mais de 30 anos, mais de 30, 40 anos governado por essas três famílias. E qual é o resultado disso? O resultado disso é que a nossa cidade tem uma desigualdade social brutal. A nossa cidade ela não consegue deslanchar. Não consegue deslanchar de maneira nenhuma. Aí você vê agora o Vladimir anunciando o secretariado. São as mesmas pessoas, cara. São as mesmas pessoas de sempre. Então, assim, que nós vamos ter que saber conviver com isso, nós vamos ter que saber como é que nós vamos fazer uma oposição bem organizada, uma oposição propositiva, né? Tanto na questão da Câmara de Vereadores, como também na questão do prefeito que está. O fato é que, de uma forma ou de outra, o que está acontecendo agora, se a gente quiser mudar alguma coisa lá na frente,
a gente tem que começar a pensar desde agora. Acho que é isso mais ou menos que eu estou captando aqui do que está falando também, né? Não adianta a gente querer deixar para pensar em mudança em 2024, né? A gente não pode, Gustavo, só te interrompendo aí, a gente não pode só se reunir às vésperas da eleição. Sim, exato. A gente não pode fazer isso. Eu ouvi uma fala daquela menina que foi candidata a vice-prefeita, da Natália Bruna Machel. Bruna Machel, né? E que foi assim, eu não tinha pensado nisso, e foi assim, muito interessante, em que as pessoas ficavam assim, mas o Caio Viana é do PDT, o PDT do campo progressista, e não sei o quê. E aí ela foi, numa live, uma fala dela no Instagram, e pegou e falou assim, em qual manifestação que foi feita na cidade aqui que o Caio Viana, como presidente do PDT, esteve? Em qual manifestação, qual foi o momento que ele fez oposição ao governo Rafael Diniz? Então, daí a gente vê como é que está essa deterioração das siglas partidárias, né? Então o cara bate no peito, porque eu sou do PDT, eu sou progressista, né? No entanto, a vice-prefeita dele é do PSL. Sim. Exatamente. É a questão de representatividade também aí. Representatividade. O candidato, o presidente do PSL em Campos, né, é o Nildo Cardoso, que é um dos caras que está financiando esse monte de outdoor de Bolsonaro pela cidade. Ameaçando, né, as pessoas. Ameaçando as pessoas, cara. Então, quer dizer, que campo progressista é esse? Com certeza. É difícil. E, Zé Maria, falando sobre isso, né, que a luta, ela não é só de 2 em 2 anos, momento eleitoral, a luta é diária, até porque os ataques aos trabalhadores, ao patrimônio nacional são diários, e a sua história é uma história que mostra isso. Como a gente falou aqui, são 35 anos da Petrobras, foi um dos fundadores do Sindipetro. E aí, falando sobre a Petrobras, né, você participou de várias greves históricas contra a privatização da Petrobras. Eu imagino que nos governos Fernando Henrique Cardoso tenha sido um período de maior pressão sobre a Petrobras, né, uma ofensiva maior de privatização, só que essa luta pela Petrobras ela é mais antiga ainda. Acho que ela vem desde a fundação da empresa, em 53, do último governo, do governo Vargas. Essas pressões fizeram parte do cenário que levaram o Getúlio ao suicídio. Eu queria que você falasse como é que está a luta hoje contra a privatização da Petrobras, no governo Bolsonaro, que é um governo com o teu ministro da Fazenda ultraliberal, que é um governo entreguista, sem projeto de nação, né? Então, como é que está essa luta da Petrobras hoje? Eu queria que você falasse, explicasse para os nossos ouvintes qual é a importância da Petrobras para o Brasil, para um projeto de desenvolvimento, e o que a categoria dos petroleiros tem feito nesses 2 anos de governo Bolsonaro para resistir às ofensivas contra a Petrobras e ao entreguismo do governo Bolsonaro. A Petrobras é uma empresa que desperta amor e ódio, né? É impressionante, né? Aquilo que deveria ser motivo de orgulho para todos os brasileiros e brasileiras, ela é uma empresa que eu diria que ela quase que meio a meio desperta amor e ódio. Você citou aí a carta de Getúlio, onde ele cita a Petrobras. Se você pegar também, você já deve ter lido, vocês, obviamente, o discurso de João Goulart na Central do Brasil em 64, Sim. E você pegar ele e falar, isso aqui foi o Léo Puglia que falou agora, ele vai estar atual. Ele vai estar atualíssimo aquele discurso. Uhum. Certo? Sim. E de lá para cá, a Petrobras ela vem demonstrando a sua capacidade, através de seus funcionários próprios e terceiros, a capacidade que ela tem de procurar, achar e produzir petróleo, né? E tanto é verdade que nós chegamos a sonhar em ser a 5ª empresa de energia do mundo, que não é pouca coisa. Sim. E a gente cai, volta tudo aqui que eu estou falando, obviamente uma avaliação que eu faço, e a gente cai nessa esparrela que está aí hoje, chamada Bolsonaro, a partir do momento que a gente descobre o pré-sal, né?
que é a maior reserva de petróleo descoberta no planeta nos últimos períodos, né? Se a gente for pegar e voltar no tempo, e aí, quer dizer, foi um erro, eu já falei isso com Lula, já falei isso com o diretor Guilherme Estrela, já falei isso com presidentes da época da Petrobras, mas é lógico que quando você está jogado, é fácil você fazer avaliação, né? Aquele episódio do sumiço do pendrive na mão da Halliburton, ele tinha que ser investigado a fundo, porque ali, na minha visão, os Estados Unidos teve a noção do que significava o pré-sal, o tamanho desse troço. E tanto é verdade que ele, o primeiro leilão do pré-sal, que foi o leilão de Libra, nenhuma empresa americana veio. Eles boicotaram o leilão. Sim. Então, mas por quê? Porque você tinha a lei da partilha, na lei da partilha você tinha recursos para a saúde, para a educação, você priorizava a política de conteúdo local, o Brasil estava deslanchando seus estaleiros, já começando a competir em pé de igualdade com o estaleiro da Coreia, estaleiro de Singapura, né? E o Brasil exportando mão de obra, as construtoras do Brasil, todas elas bombando, e aí eu não estou defendendo quem fez errado, não, as construtoras. A Odebrecht era uma grande construtora, a Camargo, a Queiroz Galvão, a Camargo Correia, todas elas grandes construtoras. E o que faz a Operação Lava Jato, para mim, algo assim muito bem pensado. Primeiro no nome, Lava Jato. Você passa por qualquer lugar da cidade, qualquer cidade que você for, tem alguma coisa de Lava Jato. Então é algo que não sai da sua cabeça, né? Eles elegem um grande herói nacional, que é o Sérgio Moro em primeiro plano e o Dallagnol em segundo plano, tá? E começam a bombardear a Petrobras falando de corrupção. Então, no subconsciente das pessoas, só tinha ladrão na Petrobras. Imagina o que é você, cara, os telejornais, as revistas de final de semana, o Jornal da Banca, batendo naquilo, corrupção o tempo todo, né? Não é fácil. E aí você não assiste isso em lugar nenhum do planeta, cara. Há pouco tempo atrás, a Samsung foi acusada de corrupção. A presidenta sul-coreana foi caçada, o presidente da empresa foi preso, né? Mas a empresa continuou bombando. Uma das empresas mais corruptas do planeta, do setor de petróleo, é a Shell. E você não vê os holandeses metendo pau, nem os ingleses metendo pau na Shell. A SBM foi acusada, a Volkswagen foi acusada de corrupção. E você não vê. Aqui no Brasil não, é diferente, né? E quando eu gosto muito de dar esse número para as pessoas, porque quando a gente descamba para esse número, aí quem está mal intencionado dá uma pedalada e foge do assunto. Eles falaram os golpistas, que o Petrolão era o maior escândalo de corrupção do país. Foram desviados 6 bilhões de reais. Beleza. 6 bilhões de reais é muito dinheiro para mim, para você, para qualquer um, para vocês dois, para qualquer um. 6 bilhões, você não tem nem noção do que significa 6 bilhões. Só que quando você pega e você vê, bom, esse dinheiro foi desviado em quanto tempo? Em 10 anos, 2004 a 2014. Qual foi o faturamento da empresa nesse período? 3 trilhões de reais. Ou seja, os 6 bilhões correspondem a 0,00005%. O que isso quebra uma empresa? Por que eles fizeram todo esse desmonte do setor de óleo e gás? Aqui em Campos você não vê ninguém falando nada disso, cara. Você não vê político nenhum. Pelo contrário, você viu o CDL ir para a rua, o CDL que financiava as manifestações pró-impeachment da Dilma aqui em Campos, né? Aí um monte de loja fechada, um monte de gente desempregada, e eles não falam, a grande imprensa aqui de Campos não fala nada sobre isso. Então, o estrago que esses caras fizeram é muito grande e que agora ele começa a aparecer.
E aí é importante a gente, eu vou falar de três momentos dessa nossa luta contra a Operação Lava Jato. Eu já afirmei e continuo afirmando aonde eu vou. A maior organização criminosa desse país, Lava Jato, capitaneada pelo juiz Sérgio Moro e pelo procurador Dallagnol. Esse é um detalhe, né? Nós para combater isso, o que nós fizemos? Primeiro, nós, petroleiros, nós saímos do canto do ringue, né? E, peraí, bicho, nós temos que ter orgulho de ser petroleiro, peraí. Vamos passar a usar o jaleco laranja na rua. E foi uma febre aquilo. Todo mundo queria aquele jaleco laranja. Foi uma febre. Segundo, nós não podemos ficar no eu acho, né? Nós temos que ter um setor dentro da nossa federação, dentro dos nossos sindicatos, que discuta e entenda esse setor petróleo, que para nós é muito complicado. Se para nós é complicado, imagine para o cidadão comum. Exatamente. E aí nós criamos um instituto de pesquisa. Um instituto de pesquisa que hoje eu diria que é o contraponto a tudo que a mídia tradicional, a mídia comprada, fala sobre o setor de petróleo. Eles vêm no INEP. Então, e fizemos a nossa greve de 2015, que foi uma greve que já ali fazia uma discussão profunda do qual o papel que nós queríamos da empresa, já naquele período de transição do governo Dilma, que o governo Dilma já estava fragilizado, 2015, o presidente era o Bendini, né? Dilma já sofrendo a pressão para poder, que ia ser empichada. Então, ali nós fizemos uma greve e que o grande ponto de pauta que nós colocávamos era qual a empresa que nós queríamos. E tudo aquilo que nós colocamos já na época, na nossa pauta, que era o que nós chamávamos de pauta pelo Brasil, a empresa depois veio fazendo uma grande parte, renegociando a sua dívida, pegando dinheiro com o governo chinês, né? Fazendo um monte de coisa. Então, quer dizer, nós não estávamos muito longe da realidade. E hoje, Léo e Gustavo, hoje está muito difícil. Está muito difícil. O governo está vendendo aqui na Bacia de Campos, já fecharam mais de 22 plataformas. Mais de 22 plataformas. O governo tem um plano de vender 8 refinarias. O governo já vendeu a BR Distribuidora, que é o caixa da Petrobras, é onde sai o produto final. Eles querem transformar a Petrobras única e exclusivamente numa empresa, num escritório para vender petróleo. É isso que eles querem fazer. Em 2018, Léo e Gustavo, eu conversava com o Gabriele, ele era um dos coordenadores da campanha da Dilma. Eu falei, Gabriele, a gente ganhando a eleição com a Haddad, cara, a gente tem como... Você acha que vai dar trabalho a gente voltar àquela Petrobras de antes? A Petrobras do governo Lula, a Petrobras indutora do desenvolvimento nacional? Ele falou, Zé, vai dar trabalho, viu? Em 2018, nós não tínhamos esse estrago todo que está aí hoje. Imagine vocês agora. Imagine que nós temos ainda mais 2 anos desse maldito aí na presidência da República. Destruindo a companhia, destruindo. Porque a gente sabe que para você, é um exemplo que eu gosto de dar. Se você quiser fazer um castelo de cartas, você dá um trabalho danado, né? Mas você dá um peteleco na cartinha de baixo, desmontou tudo, é mole destruir, cara. É o que os caras estão fazendo. Para montar tudo de novo. E, lamentavelmente, no subconsciente das pessoas, ainda tem essa questão do lavajatismo. Sim. Nós, nessa eleição de 2020, nós ainda pagamos o preço, estou falando por mim também, não estou acusando ninguém, do nosso acovardamento de enfrentar esse debate da Lava Jato. Nós ficamos muito acuados, todos Sim. nós, muito acuados, e os caras vieram para cima, bicho. Então, hoje, para você desfazer isso, dá um trabalho da porra, bicho. A gente já avançou alguns passos. Você vê, por que o Supremo não julga a imparcialidade do Moro? Por que ele não julga?
Por quê? Porque provavelmente eles sabem que os argumentos que existem hoje, eles vão barrigar esse troço aí até a eleição de 2022 para o Lula não poder concorrer de novo. Se é que ele vai querer concorrer, né? Então eles vão ficar barrigando e vida que segue, cara. E o Moro fazendo lambança, quer dizer, aonde que já se viu, cara? O cara que destruiu o Odebrecht, hoje faz parte da empresa que defende o Odebrecht, cara. Exatamente. E você não vê a grande imprensa falar nada. Então, imagine vocês, o cidadão comum, porque é esse cara que nós temos que buscar o voto. Sim. É esse cara que nós temos que pegar para fazer as transformações que o país precisa. Porque eu sempre digo que o Brasil ele é dividido em 3 grandes partes. Nós temos o campo progressista, que somos nós aqui, né? Eu não sei de qual partido que vocês militam, né? O PSOL, né? Isso. PSOL. Isso. E que vocês, gostando ou não do candidato do PSOL, vocês vão lá e cravam 50. Como eu também. Gostando ou não do candidato do PT, eu vou lá e cravo 13. No segundo turno, a gente está junto, como tivemos agora com Boulos, como tivemos com Manuela Dávila, né? Então, esse é um campo. O outro campo é aquele campo, meu amigo, que não vota em nós de maneira nenhuma. É o campo que, mesmo ganhando muito dinheiro, como ganharam os banqueiros, como ganharam o pessoal do agronegócio, como ganharam os empresários, no governo do PT, não votam no PT, não votam na esquerda. E sobra o campo do meio, o outro terço do meio, que é esse campo que a gente disputa. Esse é o campo em disputa. Não adianta você pregar para o cara que não quer, você pregar para convertido, né? Você não vai convencer o cara, um bolsonarista, a votar em nós. Você pega, por exemplo, a campanha, já que nós falamos aqui, porra, bicho, a campanha do Boulos foi um negócio, assim, fantástico, cara. Fantástico. Uma campanha que empolgou as pessoas, emocionou a quem é do campo progressista, de norte a sul desse país, cara. De norte a sul, né? O Boulos é um cara, assim, muito inteligente. Se você for pegar e ver, pô, peraí, o melhor para São Paulo era o Boulos. Era o Boulos. Mas aquela diretora, ela vai lá, ela não consegue apertar os 50. Não consegue. Ela vai lá e vota no 45, né? Então, essa meiuca aí que nós temos que disputar. Você acha que até a própria eleição do Boulos não mostra que essa meiuca está mais aberta a ouvir a gente? Que ela se fechou um pouco para o nosso campo em 2018, né? Muito em fruto do lavajatismo e do sentimento de antipolítica que se criou. Porque esse sentimento de antipolítica pega na gente. Quem é que faz política? Quem é que participa de conselho? Quem é que, enfim, né? É a esquerda, de uma maneira geral. Sindicato, organizações. De uma forma geral, é a gente. De modo geral, Pois é, mas você não acha que a gente pode tirar alguns pontos impositivos até pra gente ter esperança, né, de que esse campo do meio, que é quem a gente disputa, tá ouvindo mais a gente? A própria chegada do Boulos foi algum tipo de surpresa positiva. E um outro ponto é que no segundo turno, né, você teve uma união do campo progressista em apoio ao Boulos. A Manuela Dávila, no Rio Grande do Sul, também teve uma união. Você não acha que, mesmo que não haja uma coligação de unidade em 2022, você acha que a esquerda, o campo progressista, pode, pelo menos, trabalhar mais em conjunto e bater menos cabeça? Bom, eu peguei aqui o exemplo do Boulos, né? A maior cidade do país, São Paulo. Aí quando você vem pro Rio, a desgraça. Eu voto em Eduardo Paz ou voto no Crivella? Tá? E até onde eu sei, eu não confesso a você que tudo que eu sei eu li, né? Nós tínhamos a grande possibilidade de ter uma candidatura de esquerda, que era o Freixo. Né? E que a avaliação que eu faço, eu fiz essa avaliação, não sei se eu estou correto, que o Freixo deve ter tido o mesmo sentimento que o Lula teve em 2002. Olha, para chegar ao segundo turno, eu chego. Agora, para ganhar a eleição é diferente. Eu tenho que fazer aliança. Né? Para marcar posição, eu vou. Agora, aí
uma discussão, e se eu estiver falando bobagem aqui, vocês me corrigem. O PSOL do PT não caminhou, enfim, não lançamos. Aí a gente vai num colégio eleitoral importantíssimo, a gente tem o Eduardo Paes e o Crivella. Quando você vai para Salvador, onde o PT lá há quatro mandatos de governador, nós perdemos a eleição no primeiro turno. É um colégio eleitoral importantíssimo. Quando você vai para Belo Horizonte, nós perdemos a eleição para o Calil, em primeiro turno, de lavada. Então, eu avalio que nós, de posse não só do resultado eleitoral, como eu disse para vocês, eu acho que nós conseguimos estabilizar 2016. Algumas vitórias importantes, mas tivemos derrotas também, mas estabilizamos, né? Vai depender muito da nossa habilidade a gente construir o 2022. Vai depender muito do que nós vamos construir, porque a direita, não vou nem dizer a ultradireita, que é o Bolsonaro, a direita, ela viu aí uma cunha para ela emplacar em 2022. Não sei quem vai ser o candidato dela, mas ela viu uma cunha, né? Não sei se vai ser o Nhonho, não sei quem vai ser. A Bolsonaro é candidato de novo, né? Não, ele é candidato da ultradireita. Da ultradireita. E ele, se a gente for fazer uma avaliação, desculpa te interromper, Léo, for fazer uma avaliação, com todas as lambanças que esse cara está fazendo, ele ainda tem 30% do eleitorado. E isso é assustador. Assustador. Mesmo com a condução dele da pandemia, que foi assim, uma coisa emblemática, né? Ele tem um genocídio nas costas aí. Tá aí pra todo a conduta dele gerou quase 200 mil acabou mortes. De falar por enquanto. Acabou de falar que nós estamos no final, que tá tudo certo, já tá acabando. Talvez isso agora, com o número de mortes cada vez aumentando mais, quer dizer. Recorde de desemprego e por aí vai. Exatamente. O nosso prognóstico para 2021 é péssimo. Até a Taurus está insatisfeita com ele. Ele libera. Porque... Então, você pega, quer dizer, eu não sou analista político, né? Mas os analistas políticos dizem que isso é fruto do auxílio emergencial. Sim. Eu parte, não acredito, né? Parte, exatamente, parte. Agora, qual é essa parte? Né? Eu confesso a você que eu não sei. Eu acho que a gente tem que deixar decantar a eleição de 20, ver como é que vai ficar esse auxílio emergencial, qual vai ser a posição dele na questão da vacina, porque, sim, é muita atrapalhada que esse cara está fazendo, cara. Sim. É muito atrapalhada, né? E que ele tá, e que a gente gostando ou não, a mídia hegemônica do país está acobertando ele. Você já imaginou se fosse o filho do Lula que fizesse rachadinha no gabinete dele? Imagina. O que estariam fazendo? Um monte de funcionário fantasma. Miliciano empregado no gabinete. Vocês acham, por mais divergências que a gente possa ter com a polícia, vocês acham que a polícia já não sabe quem mandou matar a Marielle? Claro que sabe, porra. São 1000 dias, bicho. São 1000 dias, os caras já sabem. Eles não são tão incompetentes assim, bicho. Eles não querem divulgar, porra. Eles não querem divulgar. Porque essa caixa preta aí deve ser um negócio que, se abrir, vai feder muito, né? Vai feder, cara. E por isso que eles estão trocando o delegado de Polícia Federal, troca o delegado da Polícia Civil, e vai trocando o procurador. Mataram o miliciano lá na Bahia. Mataram o miliciano na Bahia. E o Gilmar Mendes deixa o Queiroz em casa, não deixa na prisão, né? Porque se prender a mulher dele, ele abre o bico. Ele abre o bico porque eu fiz até uma analogia com quando o Paulo Roberto Costa ele foi preso. Quando o Paulo Roberto Costa foi preso, ele negava a Lava Jato, ele negava desvio. Quando prenderam, ameaçaram prender as filhas dele
Ele abriu o bico, cara. Ele abriu, soltou, falou o que tinha e o que não tinha, bicho. Não, exatamente. E assim, a gente sabe, a gente está enxergando que o nosso horizonte curto, né, a curto prazo, é de muita dificuldade. O Brasil está vivendo uma crise extremamente profunda. Então, realmente, eu concordo com você que a gente vai ter que esperar decantar um pouco esse 2020, esperar começar 2021 para a gente ter uma noção, né, de como é que as coisas vão ficar. Esperar decantar para a gente entender, mas enquanto isso a gente vai agindo, né, para construir essa unidade. Estamos aqui fazendo isso. É o que a gente está fazendo no dia a dia, mas acho que esperar decantar no sentido de tentar compreender realmente, de fato, como é que as coisas vão ficar, porque parece que é realmente um dia após o outro, né? As notícias, elas vão chegando e a gente fica muito perplexo, então não está sendo fácil. Mas, bom, acho que a gente já está aqui há mais de 1 hora conversando. O papo, bom demais. Está sendo um privilégio poder escutar as colocações do Zé Maria, que é um cara que tem um histórico de luta, um histórico de vivência, de participação em tantos fatos importantes da história. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui tem desdobramento para a gente fazer mais futuramente outro podcast. Porém, infelizmente, a gente tem que começar a pensar aqui em encerrar, porque senão a gente vai embora e aí o ouvinte não aguenta ouvir a gente até o final. Mas então, Zé, vamos para a gente começar a encerrar. Queria pedir a você uma dica de um filme para a gente poder passar para os nossos ouvintes. O que você poderia indicar para os nossos ouvintes assistirem? Pode ser o que você quiser. Então, Gustavo, assim, a gente falou da situação do país, a gente falou da Lava Jato. Eu acho que, assim, o que muita gente já deve ter visto, mas eu vou aqui, o que melhor expressa isso tudo é a Democracia em Vertigem. O melhor expressa isso tudo, conta a história de tudo, né, os bastidores, e uma fala para mim que ela é, assim, bastante significativa, de uma pessoa que eu conheço, uma pessoa, assim, fantástica, que é o Gilberto Carvalho. O PT errou, estou falando isso como petista, tá? E ele fala isso no filme e eu já pensava isso. O PT errou em ter, ao chegado ao governo, porque nós nunca tivemos o poder nesse país, nós chegamos ao governo, ao poder não chegamos. A gente ter esquecido das bases, a gente ter deixado esquecido de gastar sola de sapato, a gente achar que as pessoas iam reconhecer por gravidade, né? Não, você tem que estar ali dizendo, tem que estar politizando as pessoas, como na Bíblia, né? Evangelizando as pessoas o tempo todo, porque senão o cara acredita que tudo é mérito, na meritocracia, né? O Estado não proporciona nada, não dá oportunidade nenhuma, tudo é mérito, né? Então, esses dias, cara, eu vi assim, né, na campanha, eu ouvi de uma pessoa, de uma mulher negra, ela falando que ela era contra o sistema de cota. Eu virei para ela e falei assim, mas por que você é contra? Ela falou assim, não, porque eu acredito muito no médico. Eu falei, é mesmo? Porra, legal. Quantos médicos você conhece que são negros? Né? Vai falando para mim, agora quantos lixeiros você conhece que são negros? Quantos negros você vê estudando numa escola particular? Agora, e quantos negros estudam numa escola pública? Você acha que é igual? E fui mostrando para ela, e ela falou assim, rapaz, você está com a razão. Eu falei, então, gente, a cota, eu também gostaria que não tivesse cota, que todos nós tivéssemos um ensino público de qualidade, todo mundo, o filho do rico e o filho do pobre, né? Mas, lamentavelmente, nós temos que ter. Por quê? Porque o nosso país não proporciona oportunidades iguais para os seus filhos. Não proporciona. Então, você tem que criar alguma coisa para, pelo menos, beneficiar, se essa é a palavra correta ou não, mas dar uma oportunidade às pessoas que nunca foram olhadas, né? Então, essa falta de politização, de ir na base, de fazer... Eu acho que foi que nos manteve uma parcela significativa
de responsabilidade nesse golpe que nós sofremos. E esse filme aí, o Democracia em Vertigem, ele espelha, retrata muito bem isso. É verdade. A gente, na verdade, acaba pensando aqui sobre o que você está falando. A gente está vivendo uma disputa aí de narrativa, né? Onde a direita ela está, sim, produzindo muitas narrativas, e como você acabou de dar o exemplo da moça que estava acreditando mais na meritocracia do que na cota como uma forma de melhorar esse país. Então, nessa disputa de narrativa é que a gente não pode deixar de falar exatamente dos filmes que vão contar um lado da história, que é um lado que mostra os reais acontecimentos, né? E não tentar desmentir os reais acontecimentos e tentar mostrar outras realidades que são realidades paralelas, né? Mas, enfim, tô muito feliz de estar aqui com você. É uma pena que a gente realmente tem que encerrar, porque uma hora a gente tem que encerrar, mas é incrível poder escutar você falar tudo isso, e tenho certeza que o ouvinte que está com a gente até agora também está curtindo. Não é isso, Léo? É isso, foi um prazer aqui, uma hora que voou e uma hora de muito aprendizado. Nossa, é que nem jogo do... Eu não vou nem falar do meu time. O jogo do Vasco é um ringue desgraçado que não passa. Você fica doido para acabar, para o time não levar mais gol, mas não passa. Aliás, tem Fluminense e Vasco domingo, hein? E aí eu e o Gustavo, a gente é tricolor. Mas cada Vasco, vocês também gostam de vez em quando ressuscitar defunto, hein? Exatamente. O Fluminense adora fazer isso. Quando esse podcast for ao ar, ele já vai ter tido o resultado desse jogo, né? A gente está gravando aqui no dia 10, mas ele vai ao ar um pouquinho mais para frente, para a gente terminar de fazer a série. Então vamos ver até lá como é que fica o resultado desse jogo. Mas o que importa é que, futebol à parte, aqui nós estamos entre amigos e a gente sabe que a gente está do mesmo lado na luta, e eu acho que é isso que importa. Mais do que a própria luta, o que vale é quem está do lado, e tenho certeza que a gente está do mesmo lado, e é isso. A gente tem que pensar lá na frente, tem que pensar que realmente a gente tem que pensar em conseguir, porque se a gente não pensar em conseguir, a gente não vai conseguir, não. Mas a gente vai virar essa página. A gente não pode perder a esperança, cara. Não pode perder a esperança, não. A gente tem que continuar aí lutando e conversando com as pessoas, porque senão a gente vai continuar cada dia que passa pior. É isso aí, a gente leva a porrada, mas a gente parte pra cima. Tem que dar também, né, bicho? Vamos dar, vai melhorar. 2022 vamos dar uma porrada neles aí. Isso, com certeza. Fazer o país voltar a se desenvolver, voltar a melhorar a vida do trabalhador. Isso, com certeza. Estamos aqui para isso. Muito obrigado, Zé Maria. Prazer, obrigado aí por ter disponibilizado essa uma hora. A agenda dele super corrida, viajando para lá e para cá, muitos compromissos. Mas, enfim, muito obrigado, grande prazer. É isso aí, estamos juntos. Mas nada, a gente não tem que... Olha, eu aprendi com o Stedley que entre companheiros não existem agradecimentos, né? Existem compromisso de luta. Então, eu vim aqui conversar com você, nós estamos reafirmando com vocês o nosso compromisso de luta, que é por uma sociedade mais justa, uma sociedade com oportunidades para todos, e eu estou sempre à disposição. Agora estou aposentado, então estou com um tempo mais livre, né? Para a gente poder conversar. Acabou de assumir um compromisso de luta de voltar aqui. Tá certo, gente. Obrigado mais uma vez, então. Valeu, rapaziada. Um abraço, sucesso, parabéns aí. Valeu. Marighella vive. Marighella vive. Com certeza. Muito obrigado, Marighella, pela sua participação. Carlos Marighella. Muito obrigado, Carlos Marighella. Carlos Marighella.